Olá, bem-vindos novamente e obrigado pelo prestígio ao canal. Vou fazer aqui rapidamente vídeos falando sobre novos indicadores desenvolvidos, que são na verdade três. Eu vou inserir aqui. O primeiro deles é a VWAP. É uma VWAP diferente, quer dizer, não é diferente porque ela segue o mesmo cálculo, mas ela tem possibilidades de cálculo diferente. Então eu vou colocar aqui a ATA VWAP e ela está aqui. Ela só tem diferentes tipos de acumulação, né? Então posso ter uma VWAP diária, semanal, mensal ou até mesmo anual. Normal é a diária. E o tipo de cálculo, o que eu considero nessa VWAP? O cálculo para determinar a VWAP, se é máxima e mínima do preço. Aí obviamente eu somo os dois valores e divido por 2. Se é máxima, mínima e fechamento, daí eu uso o número 2, e aí, só para vocês entenderem, é o valor, é a soma desses três valores dividido por 3. Se for abertura, máxima, mínima e fechamento, vocês colocam o número 3, e aí obviamente o cálculo é todos esses quatro valores somados dividido por 4. Né? Eu tenho deixado como padrão o valor 3, tá? E aí traçou a minha VWAP. Então esse é o primeiro indicador. O segundo indicador que eu disponibilizei para teste por uma semana é o desvio. Por uma limitação do Profit, eu só consigo traçar 4 linhas por indicador, e 4 linhas, sendo 2 para baixo da VWAP e 2 para cima da VWAP, traçariam então 2 desvios, né, para cima e 2 desvios para baixo. Caso queiram mais desvios, vocês precisariam colocar mais vezes o indicador. Eu vou colocar uma vez e ele vai traçar aqui a VWAP. O que é essa banda VWAP? É uma banda baseada no desvio padrão, tá? E aí, que valores multiplicadores do desvio padrão nós vamos estar utilizando? Eu deixei como valor default, como valor padrão, uma vez o desvio padrão e 2 vezes o desvio padrão. Caso vocês queiram mais linhas, né, representando outros multiplicadores do desvio padrão, aí o que eu sugiro? Se você inserir novamente um indicador em cima desse aqui, vão ficar dois, um em cima do outro. Então, o que eu sugiro? Que vocês modifiquem esse aqui primeiro, para, por exemplo, um valor entre... Veja que aqui eu deixei uma vez e 2 vezes. Como eu vou inserir uma outra vez, então eu já vou colocar esse aqui como 3 vezes o desvio padrão. Desculpa. Vou colocar aqui 3 vezes o desvio padrão. E aqui 4 vezes o desvio padrão. Eu coloquei em forma de centena porque como eu não consigo colocar valores menores do que 1, né, entre 0 e 1, para ter uma precisão no valor eu coloquei aqui em forma de centena, porque aí o valor internamente eu divido por 100. Então se eu quiser, por exemplo, um valor aqui, uma banda com 2.25, eu simplesmente coloco 225 e eu sei que a banda vai ter um fator multiplicador de 2.25. Então aí ele vai deixar as duas bandas para cima e para baixo com multiplicadores 3 e 4. E aí eu posso inserir mais uma vez o desvio no gráfico principal e aí ele já vai estar pronto. Tá? Então essa linha branca ficou com uma VWAP. A configuração desse desvio ela é bem simples. Eu
tem os mesmos parâmetros da VWAP, eu posso fazer o cálculo diário, semanal, mensal ou anual. Eu posso também estipular o tipo de valor que eu vou utilizar para determinar a VWAP. Se eu mostro ou não as bandas, a primeira e a segunda. Qual é o valor da primeira banda, qual é o valor da segunda banda, né? São multiplicadores em relação ao desvio padrão. E se eu quiser adotar uma cor padrão, para vocês não terem que ficar configurando como vermelho e verde, eu já deixei aqui como padrão sim, e eu já uso internamente uma coloração vermelha para a parte superior e verde para a parte inferior. Se eu colocar não, as linhas vão ficar em branco e aí você vai lá no parâmetro de cor e define as cores que você quiser. Eu acho que posso colocar sim aqui e ele já deixa colorido. Então esse é o segundo indicador que eu estou disponibilizando aí para teste. Veja que é diferente, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre o indicador que tem padrão aqui, que é a VWAP Band, que tem no Profit, e ela é um pouco diferente, porque ela não é baseada no desvio padrão, é uma banda com um valor fixo. Então veja que no começo do pregão ele já tem um valor, né? Enquanto que o desvio padrão ele vai se desenvolvendo, né? ele vai sendo, vamos dizer assim, ele tem uma progressão acompanhando o movimento do preço, né? Conforme você vai tendo variação do preço, você vai tendo um aumento desse desvio padrão, né? E esse valor aqui, essa VWAP, ela tem, me parece um valor fixo de banda, tá? É um pouco diferente, tá? E aí vocês veem com o que vocês se adaptam mais, tá? Eu não sei que percentual é usado aqui nessa banda, ou que fator, tá? Não tem como configurar esse indicador do Profit, não tem configuração, tá? Não tem como mudar a cor, não tem como mudar a espessura, não tem como mudar esse fator multiplicador, é um valor fixo, então eu fico um pouco engessado, né? Por isso que eu procurei desenvolver uma outra banda da VWAP, e aí sim baseada em desvio padrão, que são cálculos semelhantes ao que tem em outras plataformas como TradingView, NinjaTrader, por exemplo, tá? Não é uma banda fixa como essa que tem aqui dentro do Profit. Vou deletar e manter só a que eu desenvolvi. Bom, o terceiro indicador, eu tinha feito um vídeo, eu tive que tirar por conta de não ficou muito boa a qualidade, ruído, enfim, eu acabei tirando do meu canal. Mas o indicador é o tipos, tá? Então vocês vão vir aqui, quando vocês importarem vai aparecer o ATA tipos final, tá? O ATA tipos final, o que ele mostra? Ele mostra os trades diretos, tá? Deixa eu explicar um pouco o que é esse indicador. Deixa eu maximizar aqui. Eu estou com um gráfico de 1000 trades aqui do mini dólar, tá? Futuro. E ao longo do dia 26, que foi a última sexta-feira, né, eu tive pontos onde eu tive agressões de venda, agressões de compra, e esse cinza é o que a gente chama de trades diretos. Pode ser até leilão também, tá? A gente não consegue separar leilão de trades diretos, então eu coloco tudo isso como uma coisa só. Mas a maioria dos casos é trades diretos. São trades que foram realizados sem ordens passivas no book e sem agressões, né? São ordens normalmente feitas dentro de uma mesma corretora, enfim, onde não há agressão e nem ordem passiva. Então você não tem como saber quem foi o agressor e quem foi o passivo, tá? Isso acaba não contando como agressões para, por exemplo, o cálculo do cumulativo delta, por exemplo, ou do saldo de agressão, né? Porque são trades que a gente não sabe quem foi o agressor. Então, embora esses valores não entrem como trades onde houver uma agressão em ordem passiva, a gente não deveria
negligenciá-los. Por quê? Porque normalmente, aqui eu estou no gráfico do mini dólar, e o percentual que essas transações diretas representa nos trades, às vezes não é muito grande. Eu posso configurar aqui e colocar esses valores de forma percentual. E aí vocês vão ter uma ideia, né, de que em algumas situações os trades diretos realmente representam aqui, estou num gráfico aqui, numa escala agora de 0 a 100%, e esse trade aqui, por exemplo, ele teve um percentual aí de mais ou menos 20 e poucos por cento nessa situação. Mas na maioria dos casos, no mini dólar ou no mini índice, existe uma média aqui de mais ou menos, vamos colocar aí mais ou menos 1/3 de trades diretos. Tá? Para que me serve isso? Em algumas situações, isso pode representar um certo interesse, né? Embora não tenha tido agressão, são normalmente trades de grandes quantidades. Eu vou agora só mostrar os trades diretos, eu vou tirar aqui as agressões e não vou mostrar mais em percentual. Então, olha essa situação aqui do dia 26 de fevereiro, foi um dia que teve várias intervenções do Banco Central, o dólar disparou. E logo em seguida um primeiro leilão, note que houve aqui uma intervenção, né, uma forte queda aqui. E aí nesse momento, nessa pequena barra aqui, deixa eu dar um zoom e voltar ali para a região, do meio-dia e 15, houve aqui uma pequena barra com essa grande quantidade de trades diretos. Tá? E parece ser uma área de interesse. Eu posso marcar essa área aqui e verificar o que aconteceu durante o pregão, né? Você vê que foi uma região que houve um teste, depois nesse pregão, por um acaso, não houve mais o rompimento dessa região. Então, assim, o trade direto pode às vezes representar uma área de interesse, porque normalmente são grandes quantidades, né? Teve uma outra aqui, mais para o final da tarde, essas duas barras aqui. E aí se nós talvez marcarmos aqui esses dois, marcar essa região aqui também como sendo uma região, vamos ver se o que aconteceu aqui, né? Bom, também tá um pouco no final do dia, não tem muito parâmetro, né? Mas você vê que também foi uma região de algum interesse, o preço acabou não passando dessa região. Então é por isso que eu às vezes deixo destacados também os trades diretos, porque são trades que pode representar aí áreas de interesse. Sexta-feira foi um dia bem atípico, né? Com essas intervenções aí, e o preço ele deu demonstrações aí de algumas regiões interessantes, né? Veja que após essa primeira intervenção, olha como que a ferramenta ela ajuda, né? Porque como eu consigo colocar as agressões junto com o saldo, né? Aqui foi uma situação interessante, né? Porque eu tive uma agressão bem grande nessa barra, né? Com um saldo de quase 9 mil contratos e uma barra de mais ou menos 11 mil contratos. Então eu tive um saldo aí negativo de 8 mil e, no entanto, o preço só se deslocou muito pouco. Foi essa pequena barra aqui, né? Ou seja, o que está mostrando aqui, né? Está mostrando que houve aqui uma absorção, né? Porque veja que houve uma forte agressão na venda e o preço não se deslocou. E aqui a ferramenta, logo na barra seguinte, ela denunciou, né? Porque você teve
Você também teve aqui uma barra com candle, uma barra com saldo de agressão negativo e o preço até subiu, né? E aí sim, se eu marcasse essa região aqui inicialmente como sendo uma região onde houve essa grande absorção que foi percebida pelos indicadores, né? Eu vou colocar aqui inicialmente de vermelho. E eu também vou marcar essa barra onde houve essa grande divergência, né? Aqui tudo coincidiu, né? Porque coincidiu o grande saldo de agressão negativo com pequeno deslocamento do preço. Houve essa divergência de delta, né, que eu marquei de amarelo, e onde eu tinha marcado anteriormente aquela barra onde teve essa grande quantidade de trades diretos. Então aqui realmente foi algo bem atípico, né? Foi três gatilhos, vamos colocar assim, para marcar que realmente o preço aqui realmente já tem alguma dificuldade de passar dessa região aqui, né? E vocês, se vocês forem ver, o dia realmente, o preço do dólar ficou dessa região para cima, né? Vamos ver como é que vai ser amanhã. Vamos ver como é que vai ser agora nessa segunda-feira, né? Mas só mostrando aí as características dos indicadores, tá? Então é isso, são esses três indicadores, a VWAP, a banda VWAP baseada em tecido padrão e esse indicador que mostra aí os trades diretos, tá? Espero que possam utilizar nesse período de teste, espero que gostem dos indicadores, vai fazer parte do Trade System, né? Já tem outros indicadores que fazem parte, né? Que é o percentual e o saldo de agressão em forma absoluta ou acumulada, né? O acumulado é um indicador semelhante ao cumulativo e delta, e o absoluto é um saldo de agressão, uma ferramenta que já tem aí também como padrão dentro do Profit. Porém, a grande vantagem dessas ferramentas é que você consegue ver as agressões de compra e venda que fizeram a composição daquele saldo. Então, você consegue rapidamente fazer um comparativo, né, ou uma comparação desse saldo de agressão em relação ao total de agressões, né? Muitas vezes você pode ter uma grande quantidade de agressão e se você não levar em conta o total de agressões, você pode tomar uma decisão equivocada. Poxa, o saldo de agressão está grande, mas e o volume total também foi grande? Se for, aí aquele delta ele não vai ter uma força muito grande naquela barra, né? Ele não representa uma grande quantidade. Então, por isso que é interessante você ter essa informação que nesses indicadores eu deixo em cinza, né? Então aqui, por exemplo, nessa barra aqui onde teve essa maior quantidade aqui de saldo delta negativo, né? É como se as agressões de compra são mostradas nessa cor cinza clara. As agressões de venda foi a partir aqui dessa marcação vermelha até o final, né? Incluindo essa parte cinza escura. E obviamente o delta é o que? A quantidade de agressões negativas menos agressões positivas ficou demarcada então essa região vermelha, né? Quando é positivo, você tem aí a situação inversa, tá? Esse é o indicador absoluto. O acumulado tem um comportamento semelhante, porém ele se assemelha aí ao cumulativo e delta, né? Ele é diferente no sentido de que ele acompanha o saldo de agressão dentro do intraday. Então ele te dá também ele mostra como que está ali o acumulado de agressão dentro do intraday.
Então pode te dar um norte aí se o mercado está comprador, se o mercado está vendedor. E o percentual que mostra, na verdade, qual que é a parcela do salto de agressão em relação ao total de agressões que houveram naquela barra. E aí tem várias estratégias, né? Porque quando você tem, por exemplo, uma situação em que 100% das agressões estiveram apenas de um lado, aí você pode, por exemplo, fazer alguns destaques como esse aqui, né? Esse aqui foi olha só como a ferramenta ela é interessante, né? Porque nas intervenções do Banco Central na última sexta-feira, eu acredito que foram 3, você nota na ferramenta, né? Porque foram momentos em que foi uma boletada tão grande, né? Que aí você tem um rápido deslocamento. Então, você teve uma vez, você teve 2 vezes, você teve 3 vezes. Aqui eu estou vendo em forma de renco, né? Se você vê esse gráfico em 1 minuto, claro que ficaria difícil você ver aquelas regiões de destaque, né? Porque é muito difícil dentro de 1 minuto você ter 100% das agressões apenas de um lado, né? Mas você consegue ver aqui os momentos de intervenção, né? Esse primeiro aqui, depois a gente teve um segundo momento, e acho que eu acho que aqui foram dois em seguida, né? Então veja que no gráfico temporal é um pouco mais difícil de você notar essa grande quantidade, embora aqui fica fácil porque em 1 minuto, olha só o deslocamento que teve, né? Teve um grande deslocamento dentro de uma barra de 1 minuto, tá? Obviamente que eu vejo mais vantagem de usar essa ferramenta no gráfico de renko, porque você tem essa facilidade de você fazer esses destaques de regiões onde teve um lado vencedor muito predominante, né? No caso aqui, 100% das agressões estiveram apenas de um lado, né? E aí fica esse destaque aqui em cima, por exemplo, demarcando que tive uma região com uma sequência grande, né, de barras onde 100% das agressões foram, no caso aqui, de venda. Aqui teve uma outra região, aqui teve uma outra região, aqui teve uma quarta região. Aqui foi mais no final do dia, mais ou menos 6 horas, 6h15. Eu estou considerando que as intervenções foram essas 3 primeiras aqui. Então é isso. Eu espero que quem esteja já fazendo a assinatura esteja realmente se beneficiando aí da leitura que os indicadores possibilita, né? E esses indicadores que eu estou colocando para teste, eles deverão ser agregados aí ao pacote de indicadores que eu disponibilizei inicialmente, tá? Então aí vai ter um pacote, um número maior de indicadores, e aí vocês, obviamente, como posso dizer, vocês que vão estipular aí o seu operacional e vão saber quais dos indicadores vocês vão mais utilizar, né? Mas a gente vai colocar aí à disposição, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rápido e mais para instruir como utilizar, como configurar. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações para estarem aí sendo avisados aí dos próximos vídeos, tá? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos e bons trades.